Fazer a correção aqui, então, das questões. Primeira questão, consertando boca. Falava aqui que ia entrar dois números. Primeiro, que indicava o primeiro o número de competidores e o segundo o número de problemas resolvidos. Aí depois os competidores eles são numerados de 1 até n. Aí, então eles são apresentados em m linhas, cada um contendo 4 valores. O inteiro C, que indica o número de competidor. O caractere P, composto de uma letra maiúscula sem acento, indicando qual problema vai ser resolvido. Número T, que indica o tempo. E o número Q, que indica a quantidade de tentativas. Em cada linha é garantida uma combinação diferente entre o competidor e o problema, ou seja, nunca vai aparecer na mesma linha duas vezes esse mesmo competidor e esse mesmo problema. Então a ideia é o quê? É que a gente montasse o placar final. O placar ele é ordenado por são três as ordenações. A primeira ordenação é o número de problemas resolvidos. A segunda ordenação é o tempo. O número de problemas, quanto maior, menor. Segundo, que é o tempo, quanto menor, melhor. E terceiro, seria, se caso houver empate, seria na ordem dos números dos candidatos, a gente colocaria o menor número primeiro. E aí tem essa regra aqui que fala que toda vez que ele comete um erro, ele leva uma penalidade de 10 minutos. Então, por exemplo, olha lá, o competidor 3 ele resolveu o problema A com 15 minutos na primeira tentativa, ele não leva penalidade. Já o competidor 3 também resolveu o problema C, só porque com 40 minutos e ele ainda levou duas tentativas, ou seja, ele sofreu uma penalidade porque ele errou a primeira. Então é 40 mais 20, 60, com mais 15, ele tem tempo igual a 75. Então o que é a ideia? A ideia para esse problema aqui, o mais fácil é que vocês se baseiem naquele exercício daquela tabela do campeonato. Deixa eu ver onde que ele está aqui. É esse daqui, ó. Porque a gente vai precisar de uma função para comparar parecida com essa daqui. Então a gente pode pegar, eu vou pegar baseado nesse código aqui, para mim poder trabalhar. Então aqui, ó, ao invés de ser sigla eu não preciso. Então o que eu preciso? Eu preciso do competidor. Eu preciso saber quantos problemas resolvidos. E preciso saber o tempo. Então, aí toda vez que a gente iniciar aqui, a gente começa aqui aqui o nosso competidor aqui com um valor. Então, por exemplo, lá, o competidor, eu posso receber aqui o ID do competidor aqui, só para me passar ele aqui. Eu acho que não precisa não. Eu vou precisar do ID do competidor, então eu vou precisar do competidor aqui. E aí quando ele começa, ele resolveu nenhum problemas e tempo igual a 0. Deixa eu até salvar aqui. Aí depois ele faz aqui, ele vai ter um lugar onde ele vai resolver. Que ele vai receber o tempo e vai receber a penalidade. Tentativas. Aí o que eu vou fazer na hora que ele marcar resolver? Problemas aumenta em 1, quer dizer que ele resolveu mais um problema. E o tempo aumenta mais o tempo. E se tentativas for maior do que 1, o tempo vai sofrer uma penalidade de 20 minutos por tentativa também. Tentativas menos 1, porque a primeira não conta, vezes 20. Então seria basicamente isso. Para imprimir aqui, depois nós vamos precisar de imprimir da seguinte maneira, como é que ele imprime. Primeiro é o código, depois o número de problemas e depois a penalidade de tempo. Então nós vamos vir aqui e vai imprimir primeiro competidor, problemas e tempo. E por último o compara, que vai receber outro competidor aqui. Primeira coisa que eu vou ver, se a quantidade de problemas dele for maior do que a do outro, ele vai estar na frente. Se a quantidade de problemas for menor que a do outro, ele vai estar para trás. Se não, aí ele vai ver agora ele quer o tempo é menor, melhor. Então se o tempo é menor do que o tempo dos outros competidores, vai para trás. Se o tempo
é maior do que os outros competidores, vai para frente. Se o tempo for igual, aí nós vamos comparar o código. Se o competidor for menor do que o outro, porque o código também, quanto menor, primeiro ele vai aparecer. Se não, se o competidor for maior do que o outro aqui, ele retorna -1, se não, ele retorna 0. Aí a gente não precisa mais desse outro aqui. É isso. Então, supondo aqui que a gente está rodando agora, a minha de sorte, eu tenho que passar aqui o N aqui. Olha lá. O competidor 2 com 62 com problema de 67, competidor 3 com 2 problemas de 75, competidor 1 com 1 problema e 50 minutos. Vamos rodar aqui embaixo de novo. Olha lá. Competidor 1 com 15. Engraçado que ele não ordenou certo lá não. Se a quantidade de problemas é maior, vem antes. Depois, se o tempo é menor, ele vem antes. Ah, aqui, ó. É aqui que está o problema. Aqui é maior. Aí, ó. 1, depois o 3, depois o 2, depois o 1. Ok? Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, está no dicionário. Ele ia passar lá primeiro o número de palavras, ia ler essas N palavras. Aí depois ele ia ler um outro número de palavras aqui e era para me informar quantas que estão no dicionário. O que a gente tem de fazer? Se eu fizer a busca sequencial, esse número de palavras aqui pode dar estouro de tempo. Então o que a gente tem de fazer é busca binária. Para mim fazer a busca binária, o que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de ler esse problema aqui, ordenar ele e depois fazer a busca binária. Então o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar aqui um código aqui, esse aqui da ordenação. Pode ser esse aqui mesmo. Eu tinha um que eu fiz já de ordenação de nomes. Qual que é? Esse aqui, ó. Esse aqui ele já ordena por nomes. Então eu vou pegar esse código aqui, primeiro. Dicionário. Eu não vou usar esses aqui, imprime vetor, troca, nem selection, porque já que eu vou usar a ordenação, vou usar o merge sort, que é o mais eficiente. Então eu vou ter aqui o N, faço a leitura desse N, rodo for, eu vou criar aqui o nosso vetor aqui antes, né? Dicionário, ele vai ter quantas palavras que o dicionário pode ter no máximo? 500. E cada palavra pode ter no máximo de 100. Por 101 por causa do barra zero, né? Scanf no %S, dicionário na posição I. E aí depois, logo depois, merge sort, dicionário, né? De tamanho N. Vamos rodar o for aqui só para ver se está rodando certinho. Só para a gente printar esse negócio. Aqui. Vou pegar aqui então, ó, esses 11 primeiros aqui. Olha lá, banda, bisturi, tá ordenado bonitinho já para mim as 11 palavras. Depois o que eu tenho de fazer? Eu tenho de fazer uma leitura do M. Vou criar aqui uma segunda variável aqui. E aí eu vou ter de ler uma palavra aqui também, de tamanho 101. E vou rodar um for. Ler esse M. Essa palavra. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho de fazer a busca binária aqui nesse aqui agora. Então eu vou vir aqui, vou pegar o código da busca binária lá. Esse aqui, por exemplo, é buscas. Busca binária. Vem aqui, eu vou receber o char aqui, né? De 101 posições.
E aí, ao invés de comparar isso daqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer strcmp. Aqui é o char que eu estou buscando, né? strcmp de x e vetor na posição m, se for igual a 0, quer dizer que elas são iguais. Return true. Se ele retornar um valor negativo, quer dizer que ele vem antes. Então eu tenho de adiantar o final. E se ele retornar um valor positivo, quer dizer que eu tenho de adiantar o ele vem depois. Então eu tenho de adiantar o início. Aí eu crio uma variável aqui que vai ser o meu resultado, começa com 0. E aí eu chamo se busca binária do dicionário de tamanho n para essa palavra retornar true, quer dizer que ela existe. O que eu faço? Contabilizo um lá no meu resultado. Só isso. E aí no final a gente printa aqui esse resultado.